A empregada foi acusada de roubo pelo milionário durante a leitura do testamento, mas ela era a única herdeira. Legal, você já parou para pensar em quantas vidas habitam uma só casa? Quantos segredos dormem entre paredes de mármore e cortinas de veludo? Maria conhecia cada canto daquela mansão. 30 anos. 30 anos limpando os mesmos corredores, polindo os mesmos espelhos, servindo o café na mesma porcelana fina. Suas mãos calejadas sabiam a textura exata de cada móvel, e seus olhos cansados haviam testemunhado alegrias, tragédias e silêncios que não lhe pertenciam. Ela era parte da paisagem, invisível como o ar que circulava pelos cômodos imensos da residência Cavalcante, Armando Cavalcante. O nome pesava como ouro na sociedade paulistana. Empresário, filantropo, homem de negócios implacável. Para o mundo ele era poder. Para Maria, ele era o patrão que sempre a tratou com uma gentileza estranha, quase íntima, que ela nunca soube nomear. Havia algo no olhar dele, especialmente nos últimos anos, que a desarmava. Uma tristeza antiga, talvez. Um arrependimento que ele carregava como se fosse uma segunda pele. Na última semana de vida, Armando mal conseguia falar. O câncer havia roubado sua voz, mas não seus olhos. Ele a chamava com gestos débeis, e Maria ia, sempre ia. Segurava aquela mão magra, outrora tão forte, e via lágrimas escorrerem pelas faces encovadas dele. Ela não entendia por que chorava tanto, mas enxugava cada lágrima com a ponta do avental, sussurrando palavras de conforto como fazia quando o menino Eduardo adoecia na infância. Eduardo, o filho único, herdeiro, um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos nas têmporas, terno italiano impecável e um olhar que nunca escondera o desdém pela empregada da família. Para ele, Maria sempre fora apenas isso, a empregada. Alguém que deveria estar sempre a postos, sempre invisível, sempre calada. Quando Armando faleceu, numa madrugada de junho, a mansão ficou suspensa no tempo. As cortinas foram fechadas, as flores brancas encheram os cômodos, e o cheiro de velas se misturou ao perfume de eucalipto que Maria havia espalhado pelos corredores. Ela chorou. Chorou de verdade, com soluços que vinham de um lugar profundo que ela nem sabia que existia. Chorou pelos 30 anos, pela mão que segurou nos últimos dias, pelos segredos que aquele homem levava para o túmulo. O velório foi grandioso. Políticos, empresários, celebridades. Todos desfilaram diante do caixão com expressões ensaiadas de pesar. Maria permaneceu nos fundos, de uniforme preto, mãos cruzadas à frente do corpo. Ninguém a via. Ninguém nunca via. Eduardo, impecável no terno escuro, recebia os pêsames com a elegância fria de quem nasceu para aquilo. Sua esposa, Clarice, uma mulher de beleza artificial e joias pesadas, sorria educadamente ao lado dele. O casal perfeito, a família perfeita. Ou quase. Nos dias que se seguiram ao enterro, a tensão na mansão era palpável. Eduardo mal conseguia disfarçar a ansiedade. Havia negócios a resolver, empresas a assumir, uma fortuna a herdar. Ele já se via no comando do Império Cavalcante, já imaginava as mudanças que faria. E a primeira delas seria dispensar Maria. Afinal, por que manter uma empregada velha e lenta quando se podia contratar alguém mais jovem, mais eficiente? Maria percebia os olhares. Sabia que seus dias ali estavam contados. Preparou-se emocionalmente para deixar aquela casa que conhecia melhor que a própria. Começou a arrumar suas coisas no quartinho dos fundos. Roupas simples, alguns livros desgastados, uma foto amarelada da mãe. Era tudo que tinha. Será que existe um momento na vida em que todo o passado vem cobrar seu preço? Um instante em que verdades enterradas emergem como fantasmas do que nunca foi dito? A leitura do testamento estava marcada para uma quinta-feira, 10 dias após o funeral. O escritório do advogado, Dr. Henrique Monteiro, ficava no coração de São Paulo, num edifício elegante de vidro e aço. Maria recebeu a convocação com surpresa. Por que ela deveria estar presente? Certamente era apenas uma formalidade.
Talvez alguma pequena quantia que o falecido patrão havia deixado para ela. Um gesto de generosidade póstuma. Ela chegou de ônibus, usando seu vestido mais decente, um azul marinho surrado mas limpo. Subiu até o 10º andar com o coração apertado, as mãos suando. A recepcionista a guiou até uma sala de reuniões, onde Eduardo e Clarice já aguardavam. Sentados em poltronas de couro, expressões impacientes. Eduardo a olhou de cima a baixo, com desdém mal disfarçado. Não sabia que empregadas eram convidadas para leituras de testamento, disse ele, a voz cortante. Clarice riu, um som metálico e desagradável. Maria abaixou os olhos, sentando-se numa cadeira afastada, perto da porta. Quis desaparecer. Dr. Henrique entrou pontualmente às 3 da tarde. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada e uma expressão grave. Cumprimentou a todos com um aceno de cabeça, sentou-se à cabeceira da mesa e abriu uma pasta de couro. Vamos começar, anunciou ele, ajustando os óculos. Estamos aqui para a leitura do testamento de Armando Cavalcanti, lavrado há 6 meses e devidamente registrado. Peço que todos ouçam com atenção. Eduardo se inclinou para frente, ansioso. Clarice segurou a mão dele, sorrindo. O advogado começou a ler. Formalidades jurídicas, cláusulas, descrições de bens. A fortuna Cavalcanti era vasta. Empresas, imóveis, contas bancárias, investimentos. Eduardo ouvia com um sorriso crescente nos lábios. Tudo aquilo seria dele. Finalmente. Então, Dr. Henrique fez uma pausa. Olhou para Eduardo, depois para Maria. A vida tem dessas ironias cruéis. Ou seriam atos de justiça disfarçados? Antes de prosseguir com a distribuição dos bens, continuou o advogado, a voz pausada, preciso esclarecer um ponto fundamental deste testamento. Ele fixou os olhos em Eduardo. Senhor Eduardo, seu pai deixou instruções muito claras sobre um assunto delicado. Eduardo franziu a testa. Que tipo de assunto? Dr. Henrique suspirou, como se carregasse um peso. Há 3 meses, Armando Cavalcanti me procurou pessoalmente. Estava debilitado, mas mentalmente lúcido. Trouxe documentos, certidões, cartas antigas. Pediu que eu investigasse e confirmasse certas informações antes de lavrar este testamento. Ele fez outra pausa. E confirmei tudo. O silêncio na sala era denso. Maria mal respirava. Senhor Eduardo, prosseguiu o advogado, seu pai determinou que 80% de toda a fortuna Cavalcanti seja destinada à senhora Maria Santos de Oliveira. Ele apontou para Maria. Presente nesta sala. O mundo parou. Eduardo levantou-se de um salto, a cadeira caindo para trás com estrondo. O quê? Sua voz ecoou nas paredes. Isso é absurdo. É uma fraude. Essa empregada não tem direito a nada. Clarice estava pálida, boca aberta, olhos arregalados. Maria sentia o chão fugir sob seus pés. Aquilo não podia ser real. 80%. Não fazia sentido. Devia ser um engano. Eduardo apontou um dedo acusador para ela, tremendo de raiva. Você manipulou meu pai. Aproveitou-se de um velho doente, confuso, moribundo. Você roubou minha herança? Ele se virou para o advogado. Isso não vai ficar assim. Vou contestar. É óbvio que ela forçou, coagiu, enganou meu pai. Dr. Henrique permaneceu calmo, mas sua voz ganhou firmeza. Senhor Eduardo, eu entendo seu choque, mas preciso que o senhor se sente e me ouça. Este testamento é absolutamente legítimo e inquestionável. Você já descobriu uma verdade tão grande que ela reescreve toda a sua história, que transforma cada memória, cada momento, cada olhar. Inquestionável? Eduardo estava fora de si. Meu pai deixar uma fortuna para a empregada é inquestionável. Ela deve ter inventado histórias, deve ter mentido, deve ter... Seu pai, interrompeu o Dr. Henrique, a voz cortante, não foi enganado por ninguém. Armando Cavalcanti agiu com plena consciência e responsabilidade. E fez isso porque... Ele pausou, olhando diretamente para Maria. Porque Maria Santos de Oliveira não é apenas uma empregada.
Ela é filha legítima de Armando Cavalcante. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Maria sentiu o sangue gelar. Clarice levou a mão à boca. Eduardo simplesmente olhou para o advogado como se ele tivesse enlouquecido. "O quê?" lhe sussurrou Eduardo, a voz sumindo. Dr. Henrique abriu a pasta e retirou documentos. Há 57 anos, Armando Cavalcante teve um relacionamento com Rosa Santos de Oliveira, mãe de Maria. Rosa era costureira e trabalhava eventualmente na mansão da família dele. Quando engravidou, Armando, pressionado pelos pais e já prometido a outra mulher de sua classe social, abandonou Rosa. Ele casou-se conforme esperado, seguiu a vida que traçaram para ele. Rosa criou Maria sozinha com dificuldade, sem jamais revelar quem era o pai. Maria começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Memórias da mãe inundavam sua mente. Rosa sempre tão forte, tão calada sobre o passado. Maria havia crescido sem pai, sempre se perguntando, nunca obtendo respostas. Rosa faleceu há 32 anos, continuou o advogado. Maria estava com 25 anos e precisava de trabalho. Foi Armando quem a contratou. Ele sabia quem ela era. Sempre soube. Eduardo estava lívido. Meu pai. Sabia que ela era... Sim. E durante todos esses 30 anos, ele a manteve perto. Talvez tentando compensar. Talvez tentando se redimir de um erro que o atormentou a vida inteira. Dr. Henrique olhou para Maria com gentileza. Segundo as cartas que ele me deixou, seu pai nunca teve coragem de lhe contar a verdade enquanto vivo, mas quis garantir que você recebesse o que é seu por direito. Quantas verdades vivem escondidas atrás de uma porta fechada? Quantas vidas paralelas habitam uma mesma casa? Maria não conseguia parar de chorar. 30 anos. 30 anos limpando a casa do próprio pai, servindo café ao homem que deveria tê-la reconhecido. Toda aquela gentileza estranha, aqueles olhares pesados de culpa, aquelas lágrimas nos últimos dias. Tudo fazia sentido agora. Uma sensação devastadora de perda e descoberta ao mesmo tempo dilacerava seu peito. Eduardo, atordoado, sentou-se pesadamente. Eu não acredito nisso. Não pode ser verdade. É verdade, afirmou o advogado, estendendo documentos. Temos certidão de nascimento de Maria, onde consta pai desconhecido. Temos cartas escritas por Rosa para Armando, que ele guardou todos esses anos. Temos o exame de DNA que Armando solicitou há 3 meses, feito através de um laboratório particular. Tudo foi verificado, autenticado e está anexado ao testamento. Ele deslizou os papéis pela mesa. Eduardo os pegou com mãos trêmulas, lendo sem acreditar. Ali estava. DNA positivo. Compatibilidade de 99,9% entre Armando Cavalcante e Maria Santos de Oliveira. Pai e filha. Clarice se levantou abruptamente. Então vamos embora, Eduardo. Isso é humilhante. Ela jogou a bolsa no ombro e caminhou para a porta, mas Eduardo não se moveu. Ele olhou para Maria, realmente olhou pela primeira vez em 30 anos. Viu uma mulher de 57 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas, rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho. E viu também traços vagamente familiares. O formato dos olhos, a linha do queixo. Meu Deus! Ela se parecia com a avó dele, com a mãe de Armando, porque ele nunca me contou. E perguntou Eduardo, a voz quebrada. Por que nunca disse que eu tinha uma irmã? Dr. Henrique suspirou. Vergonha, medo, orgulho, quem sabe? Armando carregou esse segredo como uma cruz. Mas no final tentou fazer o certo. Existe redenção possível para erros que duraram uma vida inteira? Pode o amor corrigir décadas de silêncio? Os dias que se seguiram foram um turbilhão. A notícia vazou, como sempre vaza. A imprensa sensacionalista adorou. Milionário deixa fortuna para empregada que era filha secreta. Os comentários nas redes sociais variavam entre apoio a Maria e acusações de oportunismo. Mas Dr. Henrique foi implacável na defesa da legitimidade do testamento. Todos os documentos foram publicados. O DNA era incontestável. Eduardo tentou contestar, contratou advogados, mas foi em vão.
A lei era clara. Maria era a herdeira legítima. Clarice pressionava o marido a lutar, mas Eduardo parecia cada vez mais exausto. Algo nele havia quebrado. Maria, por sua vez, estava perdida. De uma hora para outra, ela era rica, absurdamente rica, mas o dinheiro lhe parecia irreal, secundário. O que a atormentava era a verdade. Armando era seu pai. O homem para quem ela limpou o chão durante 30 anos era seu pai, e ela nunca soube. Ele nunca disse. Por quê? Ela voltou à mansão uma última vez para buscar suas coisas. A casa estava vazia, silenciosa. Caminhou pelos corredores, tocando as paredes que conhecia tão bem, revivendo memórias agora tingidas de outra cor. Ali, ela servira café ao pai. Ali, enxugara suas lágrimas. Ali, o vira morrer. No quarto de Armando, encontrou uma caixa de madeira sobre a cômoda. Dentro, dezenas de cartas amareladas. Cartas de Rosa, sua mãe, para Armando. Palavras de amor, de súplica, de tristeza. E fotos. Fotos de Rosa jovem, radiante, sorrindo. E fotos de Maria criança, escondidas ali por todos esses anos. Ele tinha fotos dela. Maria desabou no chão, abraçando as cartas contra o peito, soluçando. Ele sabia. Sempre soube, e a amou de longe, em silêncio covardemente. Mas amou. O perdão é sempre possível quando o arrependimento é sincero, ou algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. 2 semanas depois, Maria recebeu uma ligação. Era Eduardo. A voz dele soava cansada, diferente. Podemos conversar? O pediu ele. Eles se encontraram numa cafeteria discreta, longe dos holofotes. Eduardo chegou sem Clarice, sem advogados. Apenas ele. Sentaram-se um de frente para o outro em silêncio constrangedor. Maria não sabia o que dizer. Eduardo parecia ter envelhecido anos em apenas semanas. Eu vim pedir desculpas, começou ele, a voz baixa. Pelo que disse naquele dia. Pela forma como te tratei durante todos esses anos. Ele pausou, procurando palavras. Eu cresci achando que era filho único, que tudo aquilo era meu por direito. E de repente, ele fez um gesto vago. De repente descubro que tenho uma irmã. Que meu pai... e que ele me abandonou. Completou Maria suavemente. Eduardo assentiu. Sim, e que te manteve perto, mas nunca teve coragem de assumir. Isso é covarde. Eles ficaram em silêncio novamente. Você deve me odiar, murmurou Eduardo. Maria balançou a cabeça. Não te odeio. Você foi criado de um jeito, eu de outro. Não é sua culpa, ela suspirou. Eu não quero o dinheiro dele, Eduardo. Não foi por isso que fiquei todos esses anos. Eu sei, disse ele, e pela primeira vez parecia sincero. Mas é seu. Por lei, por direito. Por tudo que ele te negou em vida. Eduardo hesitou. Eu estava conversando com Clarice. Na verdade, brigando. Ela quer que eu continue lutando, mas eu cansei. Não quero mais guerra. Meu pai fez o que fez. Certo ou errado, foi escolha dele. Maria sentiu algo se afrouxar no peito. E você, como se sente? Confuso, magoado, envergonhado. Eduardo a olhou nos olhos, mas também curioso. Você é minha irmã. Isso não muda só porque descobrimos tarde. Famílias não são apenas laços de sangue, mas escolhas que fazemos diante das verdades que a vida nos revela. Nos meses seguintes, algo inesperado aconteceu. Maria não se mudou para a mansão. Vendeu a casa, doou parte considerável da fortuna para instituições de caridade, especialmente as que ajudavam mães solteiras, e comprou um apartamento simples num bairro tranquilo. Ela não precisava de luxo. Nunca precisou. Eduardo, por sua vez, assumiu os negócios da família como sempre estivera destinado a fazer. Mas algo nele havia mudado. Ele procurou Maria. Não por obrigação, não por interesse, mas por algo que ele mesmo não sabia nomear. Curiosidade? Arrependimento? Necessidade de conexão? Eles começaram a se encontrar. Cafés, almoços, conversas. No início, constrangidos, cautelosos. Depois, mais à vontade. Eduardo contava histórias da infância, de Armando quando era pai presente. Irônico, Maria pensava, que ele fora pai de um filho e não do outro.
Maria contava sobre Rosa, sobre a luta para sobreviver, sobre a dignidade de trabalhar mesmo quando o mundo te trata como invisível. Um dia, Eduardo levou os filhos para conhecê-la. "Essa é minha irmã, Maria", disse ele, e as crianças a abraçaram com a inocência de quem não carrega julgamentos. Maria chorou. Pela primeira vez, sentiu-se parte de uma família. Não a família de Armando, mas sua própria Clarice jamais aceitou. Divorciou-se de Eduardo meses depois, levando uma pensão generosa e um rancor permanente. Eduardo não lutou. Deixou-a ir. Maria, por sua vez, investiu em educação. Voltou a estudar, algo que sempre sonhara, mas nunca pudera fazer. Matriculou-se na Faculdade de Letras aos 58 anos. "Nunca é tarde", dizia ela, sorrindo quando alguém comentava sua coragem. E à noite, sozinha em seu apartamento, Maria abria a caixa de madeira. Relia as cartas de Rosa, olhava as fotos antigas e conversava com Armando em pensamento. Perdoava-o, um pouco a cada dia, porque guardar rancor, percebeu ela, era como carregar pedras no coração. Há cicatrizes que nunca desaparecem completamente, mas há também a possibilidade de construir algo novo sobre as ruínas do que foi. 2 anos depois da leitura do testamento, Maria se formou. Eduardo e os sobrinhos estavam na plateia, aplaudindo quando ela subiu ao palco para receber o diploma. Ela usava um vestido simples, azul marinho, o mesmo tom do vestido que usara naquele dia no escritório do Dr. Henrique. Mas desta vez havia luz em seus olhos. Havia futuro. Na festa, após a formatura, Eduardo se aproximou dela com um embrulho. "Encontrei isso nos pertences de nosso pai", disse ele, estendendo o pacote. Maria abriu com cuidado. Era um livro antigo de poesias, desgastado pelo tempo. Dentro, uma carta, a letra trêmula de Armando. "Maria, minha filha, perdoe este velho covarde. Passei a vida inteira fugindo da verdade, mas nunca deixei de te amar. Cada dia que você esteve nesta casa, você me fez lembrar do meu erro, da minha falta de coragem. Mas também me fez lembrar que há bondade no mundo, que há dignidade no trabalho, que há amor mesmo onde não há reconhecimento. Você é mais forte que eu jamais fui, mais digna, mais honesta. Espero que um dia possa me perdoar. Espero que possa construir uma vida com o que tentei te dar tarde demais. Seu pai, Armando." Maria fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Eduardo colocou a mão em seu ombro, um gesto simples de irmão. "Ele não foi perfeito", disse Eduardo, a voz suave. Mas no final tentou consertar. Maria assentiu, enxugando as lágrimas. No final, ele fez o que podia. Eles ficaram ali, lado a lado, olhando para a festa ao redor. 2 vidas que nunca deveriam ter se cruzado daquele jeito, mas que agora estavam entrelaçadas. Não por escolha, mas por destino. E talvez, pensou Maria, isso fosse o suficiente. Existe justiça neste mundo. Talvez não sempre, não para todos. Mas às vezes, quando menos esperamos, a verdade encontra um caminho. Maria nunca voltou a trabalhar como empregada. Usou parte da herança para abrir uma ONG que ajudava mulheres em situação de vulnerabilidade. Mães solteiras, trabalhadoras domésticas sem direitos, mulheres esquecidas pelo sistema. Chamou a instituição de Rosa Santos, em homenagem à mãe. O trabalho lhe dava propósito, sentido, alegria. Eduardo, por sua vez, mudou a forma como conduzia os negócios da família. Implementou políticas de valorização dos funcionários, salários justos, benefícios. "Meu pai passou a vida construindo um império", dizia ele, mas esqueceu de olhar para quem o sustentava. Maria sorria quando ouvia isso. Mudança era possível, mesmo que tardia. Eles almoçavam juntos uma vez por semana. Às vezes em silêncio, às vezes rindo, às vezes relembrando Armando, não com raiva, mas com uma aceitação melancólica de quem entende que as pessoas são complexas, falhas, humanas. Um dia, Eduardo levou Maria até o cemitério. Ela nunca havia ido ao túmulo de Armando. Ficou ali, diante da lápide de mármore negro, lendo o nome gravado em letras douradas. Armando Cavalcanti, empresário, filantropo, pai.
pai. A palavra doía e confortava ao mesmo tempo. Oi, pai, sussurrou ela, a voz embargada. Demorei, mas vim. Estou bem. Você ficaria orgulhoso, acho. Estou vivendo. De verdade. Eduardo afastou-se alguns passos, dando-lhe privacidade. Maria ficou ali por longos minutos, conversando em pensamento com o homem que fora tantas coisas. Patrão, pai covarde, generoso, fraco, amoroso. Tudo ao mesmo tempo. Quando saíram do cemitério, o sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Maria respirou fundo, sentindo o ar fresco nos pulmões. Ela tinha 59 anos. Tinha uma história difícil, marcada por silêncios e ausências, mas tinha também um futuro. Tinha propósito. Tinha, finalmente, reconhecimento. E tinha aprendido que a justiça, por mais torta que seja o caminho, às vezes encontra seu destino. Nem todas as histórias têm finais felizes, mas algumas têm finais justos. E talvez isso seja o suficiente. 6 anos se passaram desde aquele dia no escritório do Dr. Henrique. Maria agora tinha 63 anos. Cabelos completamente brancos, que ela usava soltos com orgulho. Rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir. Algo que nunca fez tanto em toda a vida. A ONG Rosa Santos cresceu. Ganhou reconhecimento, salvou vidas. Maria recebia cartas de mulheres agradecendo, contando como a instituição as ajudara a recomeçar. Cada carta era um bálsamo, uma confirmação de que tudo valera a pena. Eduardo se casou novamente com uma mulher simples, professora, que Maria adorou desde o primeiro encontro. Eles tiveram mais uma filha, e Eduardo fez questão de chamá-la de Rosa. Maria chorou quando soube. Lágrimas de felicidade, de cura, de pertencimento. Numa tarde de domingo, Maria estava na varanda de seu apartamento tomando café e lendo quando o telefone tocou. Era Eduardo. Oi, mana, disse ele, e Maria sorriu. Ela nunca se cansava de ouvir aquela palavra. Oi, Dudu, estamos indo aí com as crianças. Rosa quer ver a tia Maria. Eu preparo o bolo de cenoura que ela adora. Eles conversaram mais um pouco e desligaram. Maria ficou ali, olhando pela janela, vendo a vida passar nas ruas. Pensou em Rosa, sua mãe, que nunca teve justiça, mas que criou uma filha forte. Pensou em Armando, que errou, mas tentou consertar. Pensou em Eduardo, que aprendeu a enxergar além do que lhe ensinaram, e pensou em si mesma. Maria Santos de Oliveira, filha, irmã, trabalhadora, estudante e ativista. Herdeira não apenas de uma fortuna, mas de uma lição. A vida pode ser injusta, o mundo pode ser cruel, mas há sempre, sempre uma chance de recomeçar, de construir algo novo, de encontrar, mesmo tardiamente, nosso lugar no mundo. Maria sorriu, erguendo a xícara de café num brinde silencioso ao céu, porque no final, não importava quanto tempo levou, ela estava em casa e estava finalmente em paz. Fim.